Hoje nós vamos conversar com uma pessoa extraordinária. Eu conheço há 50 anos, por aí, meio século. É o desembargador Vladimir Passos de Freitas. É um santista. Ele foi promotor de justiça em Caraguatatuba, quando eu conheci, 1975. E, olha, 50 anos, Vlad, mas depois ele fez carreira na Justiça Federal, foi presidente do TRF da 4ª Região, em Curitiba. É uma pessoa iluminada, porque conhece profundamente assuntos que nos interessam a todos e que estão cada vez mais urgentes, né? Questão climática, questão ambiental. Vladimir Passos de Freitas, é um prazer recebê-lo. O prazer é o meu, José Renato Nalini, meu grande amigo. 50 anos se foram, mas nossa amizade persistiu durante todo esse tempo, né? Tivemos carreiras paralelas e semelhantes, né? O gosto pela administração da justiça, o direito ambiental e a presidência de tribunal também. E agora, a sua Academia Paulista de Letras, né? Na presidência, e eu estou presidente de uma Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Não tão relevante como a Paulista de Letras. Mas o fato de Vossa Excelência ser o presidente já dá à Academia Paranaense de Letras Jurídicas um status extraordinário. Mas, Vlad, desculpa eu falar Vlad, é assim que eu chamo, não é? O Vladimir e o Gilberto são duas pessoas tão extraordinárias que eu incorporei, assim, são da minha família afetiva, né? Então, os jovens gostam de conhecer as experiências, como é que foi, se foi difícil, como foi a sua destinação para o direito. Fique à vontade, quem tem que falar é você, não eu. Tá. Eu diria assim que, sim, sempre é difícil, sempre há sacrifícios, nada é fácil, mas esse é o gosto também, não é? Se tudo fosse fácil, nenhum gosto teria. Eu não invejo aqueles que herdam uma fortuna e apenas usufruem essa fortuna durante a sua vida, sem nada conquistar de pessoal, né? O gosto é a trajetória, não exatamente o resultado, a trajetória, a luta. E para isso é preciso estar preparado, né? E preparado no sentido de saber que ela não será fácil, que será passo a passo, que haverá tropeços, derrotas, desafios, porque isso é parte da vida, né? Então, se os jovens que nos ouvem hoje na linha puderem ter em nós algum tipo de experiência, não diria de iluminação, é muita pretensão minha, pelo menos, mas de experiências, a resposta é que a experiência revela a luta, e a luta é prazerosa, e a vitória é mais saborosa quando é assim. Então, conta como é que foi a sua vida escolar, desde o fundamental, que no nosso tempo se chamava curso primário, né? Depois secundário, depois científico clássico. Conta um pouquinho. Pois é, a minha vida inicial não foi a de bom aluno, porque eu comecei a praticar natação com 9 anos, levado pelas mãos do meu irmão. Até hoje não sei por que ele me levou lá, preciso perguntar. E a partir daí eu só pensava em natação, e assim foi até os 19 anos. E isso influenciou maravilhosamente do ponto de vista físico e de experiências, e mal do ponto de vista de estudos, porque daí eu não me dedicava, ficava cansado, treinava muito, e o interesse maior era o esporte. Então não fui um bom aluno, eu ia passando, né? Passando, com 17 anos entrei na faculdade, completamente imaturo, e fiz um curso
ao qual não me dediquei nos 2 primeiros anos, e me fizeram falta a vida toda, muita falta, e fui me dedicar a partir do 3º ano, que daí sim comecei a fazer um estágio que despertou meu interesse pelo direito, pela atividade forense, pela advocacia. Eu gostava daquilo, né? Então, a partir daí, comecei a estudar. E realmente comecei a estudar e a me tornar um bom aluno e a propor ações. No 4º, 5º ano, propunha ações. Hoje vejo até assim que era uma ousadia aquelas ações, porque muitas vezes eu não tinha segurança do que estava fazendo, mas na maioria das vezes, 90% dos casos, dava certo, porque ou se fazia acordo, ou o réu era revel, coisas desse tipo. E outros eram facílimos, né? Despende de falta de pagamento, ou acompanhar pessoas, a polícia. Desses acompanhamentos eu tenho algumas boas passagens. Uma delas era um cidadão, uma prática de esbulho possessório. Ele entrou no apartamento antes de ter o alvará da prefeitura. Não pode. Mas ele estava irritado, não tinha lugar para ficar. Entrou, era um barbeiro. E aí eu fui acompanhado na polícia e cobrei alguma coisa como R$ 200 hoje, alguma coisa assim. E ele reclamava que os Beatles surgiram, foi bem na época dos Beatles, 68, e ninguém cortava o cabelo, e que a situação estava muito grave. Aí eu combinei com ele, o pagamento foi em 30 barbas, naquele tempo fazia barba, no barbeiro, né? Fazia. Eu ia lá, ele riscava 14, 13. Outro dia eu coloquei isso no Face e o filho dele me procurou dizendo: eu lembro que meu pai contava esse caso, o pai dele era um barbeiro. Bom, então eu ia ganhando 30 barbas aqui, R$ 200 ali, etc. E gostava daquilo. Gostava daquilo e ganhava. Comprei um Carmanguia, imagine só, uma maravilha, um Carmanguia, hein? Lindo. E um terreno na Bertioga, no Jardim Vista Linda. Então ia indo muito bem. E a minha tendência seria ter ficado em Santos advogando para o resto da vida. Teria ficado rico, acredito, porque naquele tempo todos ficavam, eram poucos advogados, não era preciso muito talento para ficar rico, bastava trabalhar. E teria tido uma vida normal. Mas um amigo meu, de faculdade, me pôs na cabeça de prestar concurso para delegado da Polícia Federal, coisa que eu nunca pensei na minha vida, e ele me seduziu com aquela ideia de que era o primeiro concurso do Brasil, que seria muito importante, que nós íamos ser pessoas muito importantes. E aí eu fiquei tentado, né? A vaidade, a ilusão, sei lá. No fim, estudamos juntos, ele não passou e eu passei. Então, essas coisas da vida. A vida é assim, é totalmente surpreendente, né? E quando passei, de repente me vi em Brasília, completamente imaturo, com 23 anos, fazendo curso na Academia Nacional e longe das minhas raízes, não tinha experiência de morar em outro lugar a não ser em Santos. E a vida era muito boa em Santos, né? Eu conhecia todo mundo. Eu ia para o escritório de carro e ia dando carona para as pessoas que estavam no ponto ônibus, porque eu conhecia pessoas de todo lado. E aí passei, fui para Brasília, e aquilo não era... Era a época dos 69, do sequestro do embaixador americano. O clima era muito tenso. E eu não estava psicologicamente preparado para aquilo. Comecei a ter sonambulismo, coisa que eu nunca tive na vida e depois nunca mais tive também. E o fato é que eu acabei desistindo no meio do curso e voltei. Mas quando eu voltei, o sonho da advocacia tinha acabado. A volta é sempre triste.
Preparem-se, a ida é alegre. Quando vocês assumirem alguma posição, todo mundo baterá palmas. Mas quando vocês estiverem mal, só aparecerão 2 ou 3. E a volta é horrível. Eu lembro que até boato falava que eu tinha ficado no psicotécnico. Até isso vieram me contar. E faz parte, é da natureza humana. O fato é que eu fiquei muito sem estímulo para advogar. Fechei o escritório, deixei com um colega de turma, que depois se tornou juiz e desembargador, Valdemar Nogueira Filho, e hoje mora em Sorocaba, e ele tocou as ações até o fim, fez concurso também, e eu fui me preparar para ser promotor, porque o meu irmão era promotor, e eu fui passear na casa dele, em Cerqueira César, achei a vida dele tão boa que quando eu saí de lá, falei, olha, eu quero isso aí, vou fazer concurso para promotor. Alguma pergunta, Nardina? Não, não, estou adorando, está muito gostoso. Quero ver você chegar a Caraguatatuba. Aí fiquei como substituto em registro. Fiquei em São Paulo vários meses na curadoria de massas falidas. Vinham pilhas de processo que iam dessa altura, cada um mais difícil que o outro. E eu não entendia muito daquilo, era muito difícil. Mas eu tinha do meu lado grandes procuradores, grandes curadores, né? O nome era curador. E eles iam me ajudando ali e eu ia tocando com bom senso e tal. Não, nunca teve problema. Curadoria de massas falidas, curadoria de resíduos, depois Eldorado, Iguape, vai para cá, vai para lá. Quanto mais fosse, mais eu gostava. A Piaí, lá longe, na divisa com o Paraná, uma experiência diferente, um lugar frio. E aí chegou Juquiá, registro, etc. E chegou, cada uma era uma experiência, né? Isso tudo vai somando lá na tua vida depois. E casos bons, casos de direito interessantes, alguns eu penso eu não tinha maturidade para avaliar algumas situações, e a gente até se arrepende. Eu lembro uma tutela que o sujeito não preenchia o Código Civil, mas não tinha outra solução. Ao invés de eu dar uma sugestão interpretando a lei para o juiz, eu peguei e fui no rigor, peguei o Washington de Barros Monteiro e não pode. Puxa vida, o pobre diabo ficou sem a tutela e aquela criança meio... E porque o juiz assinava, né? Confiava em mim. E até hoje eu penso, puxa vida, que pena, coitado daquele homem. Bom, são coisas da vida. Ninguém abrange tudo. E coisas boas, engraçadas também. Uma vez eu lembro que cheguei em Miracatu e o juiz morava em Santos, no meu prédio. Mas nós não íamos juntos porque voltávamos em dias diferentes. E eu cheguei lá, entrei no fórum embaixo e escutei a campainha que o juiz tocava quando queria chamar funcionário. Chamava-se Joaquim de Almeida Braga. Acho que o desembargador Nardini conheceu. Era duro, bravo, era um juiz bravo. Tocou a campainha, falei, puxa, o Joaquim já está aí, era de manhã, né? Subi correndo, estava um japonesinho, funcionário, na cadeira dele, com os pés em cima da mesa, e quando eu me aproximei, ele falou, traga um café. Aí eu percebi que, quando ele me viu, que era eu, ele ficou branco, ficou em posição de sentido e saiu quase correndo, então ele não sabia o que falar. Ele era um ótimo funcionário. Aquilo era uma molecagem dele com um funcionário que tinha lá chamado Luiz, que era amigo dele. E aí eu peguei à tarde, voltei para o meu gabinete, ele sumiu, não vi mais. Então eu fui almoçar, voltei para o meu gabinete, ele entrou
e meio gaguejando começou a querer se explicar. Aí eu olhei para ele e falei, escuta, fulano, eu não sei do que você está falando, acho que você está confundindo as coisas. Vamos ver, aí, trouxe algum processo, como é que é? Vai, 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 vai. Como quem diz, está pagado isso aí. E nunca contei para o Joaquim. O Joaquim ia instaurar uma sindicância na Ah, hora. olha, o Joaquim foi meu colega no Tacrim, né? E É. ele continuou com aquele gênio, um gênio assim muito forte, né? Ele e era até muito ríspido, sabe, Vlad? No fim, era uma pessoa boa, mas ele era ríspido. Então, tinha uma esposa, a Vera, muito simpática, que amenizava, assim, que ele de vez em quando atropelava os colegas. Não era por mal, mas era um jeito. Agora, Vlad, que coisa você me fez lembrar, eu também fui curador de massas falidas, né, ao lado de um homem maravilhoso, que era um procurador que faleceu há pouco, com quase 100 anos. E agora, olha aí, a idade, eu estou vendo, Espósito, Oswaldo Espósito. Ah, trabalhei com ele. Era um homem bom, não era, Vlad? Bom. Bom, e muito com ele. E e eu fazia, ficou uma fase que eu ia fazer arrecadação dos bens de massa falida. Entrava naqueles espaços cheios de pulga, de sujeira, que estavam lacrados, e tinha de acompanhar a, a elaboração de relações, né? Não eram laudos, mas era assim uma vistoria de apuração de quantos parafusos, quantas chaves de fenda, quantas réguas de metal, quanto material. Eu não tinha a menor noção, aquela equipe trabalhando, e eu era o responsável pela arrecadação. Eu me lembro bem das Lajes Volterrama. Lembra-se desse nome? É, Não. as lajes Volterrana faliram e eu fui fazer a arrecadação de umas falidas. Olha aí, mais alguma coisa em comum. Mas conta, Vlad, está muito interessante, muito gostoso. É bom a gente ver essa vida, né, de passar pelo interior, cada cidade uma experiência, né? Tão bom isso. Aliás, Sim. você já colocou, você tem livro falando sobre essas coisas, livros deliciosos, né? Relatos, isso é muito bom de contar história. E são histórias reais, né? Isso que é bom. Então, e aí depois chegou a fase de promoção, e agora entra Caraguatatuba. Eu, naquela época, tinha, assim, a escolha, mas não era como hoje, que é tudo delimitado, a pessoa sabe mais ou menos. É pela antiguidade, né? Naquela época havia escolha e havia um poder discricionário muito grande. E eu sei que eu escolhi Caraguatatuba, que não despertava interesse nas pessoas, porque litoral sempre teve fama de serem comarcas meio bagunçadas. Uma fama com toda razão, porque as comarcas de litoral no Brasil inteiro, não é em São Paulo, são sempre meio bagunçadas. E, e não houve muita concorrência. E para eliminar qualquer opositor, eu dizia que eu era conhecido do general, que era o interventor de Santos. Bom, daí então acabava com qualquer resistência, né? Todos eles se intimidavam. Bom, aí fui para Caraguatatuba e me adaptei tanto que eu às vezes penso que talvez tenham sido os anos mais felizes da minha vida. 5 anos. Porque primeiro era lindo, né? Era maravilhoso olhar, acordar, ver aquela mata atlântica e do outro lado do oceano, a ilha bela lá no fim, coisa mais linda do mundo. Substituir em Ubatuba, antes da chegada do José Renato na linha, eu ia lá substituir, estava sem promotor.
E eu dizia para minha mulher, puxa, eu vou lá, vejo o trabalho, é gostoso, vejo aquelas praias. Eram dezenas de praias, cada uma mais bonita que a outra. Chega no fim do mês e ainda me pagam. O que mais eu quero? Isso é bom demais. E, e aí a vida era deliciosa, porque era uma mescla de simplicidade, não é igual hoje, né? Hoje é uma cidade grande, com 100 mil habitantes, e crimes e pobreza. Naquela época, não. E havia os pescadores, havia aquela. E aí eu ajudava as pessoas, atendia o público, obedia atender. Isso eu tenho tudo anotado em agendas, né? De atender mais de 70 pessoas. Pessoas simples, que iam lá com seus problemas, para elas gravíssimos. E não eram jurídicos, nem sempre, né, Vlad? Era problema de saúde, problema mental, problema de financeiro, né? E o promotor era o responsável por atender. Aquele tempo a gente atendia o PTB, né? O É. PTB. E aí havia passagens gostosíssimas, né? Como, por exemplo, um homem que vendia queijadinha, que eu comprava a queijadinha dele, era boa, ele era baixinho, feio, coitado. E aí apelidaram ele de Rin-Tin-Tin, que era um cachorro da televisão. E as crianças passavam e gritavam, Rin-Tin-Tin, ele corria atrás. Coitado, quanto mais corria atrás, mais se divertiam as crianças. E ele foi lá se queixar. Aí eu pedi o nome para eles, era Beto, Paulo, Beto, aí eu mandei as intimações do Ministério Público, papel timbrado. Beto, comparecer no dia tal. Aí no dia tal chega lá umas 6, 7 crianças, alguns com a mãe, assustadíssimos. Meu filho vai ser preso. Aí eu dei uma bronca em todo mundo. Como? Não pode chamar? Tararã. E fiz todos assinarem um termo de bem viver, de que não xingariam mais o Rin-Tin-Tin. Acho que foi cumprido, porque ele não voltou mais. E me tratava muito bem. E é claro que tudo isso ia criando um clima de bem-estar, amizade, de respeito. As pessoas... Você fez muita coisa lá em Caraguatatuba com criança, você não fez? Criou qualquer. Lembra? Você fez algumas coisas, algumas iniciativas institucionais, que hoje o promotor não faz mais isso, né, Vlad? E você veja, nós éramos promotores públicos, né? Não era ainda promotor de justiça, era uma instituição em busca de um status, né, de uma definição, né, que a gente fazia tudo, lembra? Era advogado do reclamante trabalhista, era advogado da fazenda, tinha que fazer execução, tinha que atender a população, era uma carga imensa, mas a gente fazia com prazer, com satisfação, né? E você ficou famoso lá em Caraguatatuba por causa dessas suas iniciativas e da facilidade que você tem de se relacionar, né? Você é muito comunicativo, simpático, simples, né? Na sua grandeza. Os grandes sabem curtir cultivar a singeleza. Os arrogantes é que são, né? Os tolos é que são arrogantes, né, Vlad? Verdade. E assim, criei assim, guarda-mirim, biblioteca, e fiz uma coisa que essa sim eu tenho muito orgulho, que foi uma semana do registro civil, e pela primeira vez, acho que no Brasil, se corrigia nomes das pessoas, isso que o CNJ agora faz em grandeza, né? Correção de nomes, casamentos, aí um esquema todo montado, o escrivão recebia metade das custas, a prefeitura pagava metade, o juiz, apoio total, o Antônio Rui Júnior, apoio total, deteria tudo no ato, ficou ali de plantão a semana inteira comigo.
Aí eu ia para a rádio 6 horas da manhã, por isso vir aqui hoje às 10 para 7 não foi sacrifício, já estava acostumado. 6 horas da manhã, para o povo ir lá, porque era de graça. Falava bem claro, é de graça, porque senão não vai ninguém, né? Povo pobre. E aí fomos. E, bom, e aí a cidade me tratava melhor e eu mais gostava, cogitei de nunca mais sair, o que seria um erro. Graças a Deus não fiz, porque aí ficaria muito limitado, né? E com o tempo ficaria frustrado. E, enfim, foi um paraíso. E lá pelas tantas deu uma inquietação que acho que é a mesma que o Nardini teve, a vontade de ser juiz. Porque não sei o que motivou você a ser juiz, Nardini. O Vlad foi aquele juiz que não trabalhava, lembra? Ele conseguiu tirar vários promotores da carreira, né? O Hélio Lobo, né? Depois o Hamilton Lima Barros, e eu, né? Porque o Ministério Público não deixava mexer com ele. Eu tentei fazer alguma coisa, porque ele era doente, no fim ele veio até a ser colocado em disponibilidade, né? É, Mas ali ele chegava 1 hora da tarde, assim, 13 horas na terça-feira, cumprimentava, muito educado, muito polido, e meia hora depois todos os processos que estavam na mesa dele vinham para mim. Ação de despejo, ação de divórcio, ação de qualquer coisa, ao MP, ao MP, ao MP, ao MP. E então você ficava com todos os processos. Ele tinha uma fobia por decidir, né? é, Então, depois de um tempo e diante da negativa da Procuradoria-Geral de autorizar que nós fizéssemos alguma coisa, aí eu fui fazer concurso, mas eu não estava muito seguro, não. Eu fui muito triste. Até no dia da minha posse, eu quis deixar sem efeito, porque eu adorava ser promotor. Era muito realizado, né? Mas você vê, no fim deu certo, no fim deu certo. então, aquele juiz merecia um reconhecimento da magistratura, Sim, porque levou boas pessoas para a magistratura. verdade, verdade. Ele era uma boa pessoa, né? Cantava Sim, bem, sim. mas É, ele falava assim que eu conheci, ele falou: vamos conversar sobre tudo, menos sobre processo, porque processo é um inferno. Processo. Eu falei: que coisa, nós só falamos de processo, o que que a gente vai conversar, né? Fora. Mas já passou 50 anos. então, e daí me deu aquela vontade de fazer concurso e eu fiz. Fui ao oral, era em Brasília, e fui reprovado no oral. Então, aí eu alerto aí os que me ouvem, que são jovens, para as derrotas. Aquela derrota me surpreendeu, porque eu fui até o oral e achava, já tinha título, era promotor, tal, achava que ia passar, e não passei. Então, qual a lição que tiro disso? Aquela derrota foi maravilhosa, porque eu vivi mais tempo em Caraguá, meus filhos foram mais tempo, tiveram a sorte, mais tempo de viver numa cidade pequena, gostosa, e eu me preparei 10 vezes mais, descansei uma semana, na outra semana continuei estudando, e passei depois com tranquilidade. A lição é essa, a derrota, nem sempre ela é ruim, a derrota pode ser boa. Aquela derrota me ajudou, me tornou mais maduro para ser juiz. Isso foi importante, me deu mais vivência e me amadureceu para ver também que não era só entrar em tudo e ir ganhando e levando. Não, faz parte da vida perder. E
A magistratura eu fui também por isso, porque eu ia até um certo ponto, depois não conseguia. Quando o juiz era bom, tudo ia bem. Quando o juiz não era bom, inclusive esse eu trabalhei um pouco com ele, mas pouco. Mas tudo ia mal. Isso me frustrava. E por que eu fiz na federal? Porque por causa da influência lá da Polícia Federal, aquilo lá deixou marca. Aquela passagem me deixou mais curioso em relação ao Brasil, né? Daí a opção. E também porque era uma justiça nova que daria, como deu, ampla possibilidade de acesso muito rápido, muito bom, muito fácil. Na época, hoje não. Hoje entram e nunca vão chegar ao tribunal, vão ficar na primeira instância porque é tudo muito fechado. O tribunal é menor do que a base é gigantesca e o tribunal não. De sorte que na época era bom. E na época eu recebi um conselho, porque eu fiquei em dúvida. Eu passei, mas não assumi com a turma. Eu fiquei muito em dúvida. Eu ia ganhar 20% a menos com 3 filhos. E aí o pai do Hamiltinho, que era um desembargador no Rio, Hamilton Barros, Hamilton, o nome inteiro eu não lembro. Era Milton Barros, porque o Hamilton era Lima Barros, que tinha o nome da mãe, Hamilton Lima Barros. É, E o pai era Milton Barros. Hamilton Barros é, acho que o nome regimental era esse mesmo, Hamilton Barros. Aliás, só um parênteses, o Hamilton, quando ele veio, nós somos do mesmo concurso. E ele, quando ele veio fazer o exame oral, o pai veio junto. E a banca do Ministério Público só fazia perguntas que ele tinha que responder sim, excelência, sim, excelência. Porque estavam todos muito felizes, né, de ver um desembargador. Ele era já bem conhecido, tinha obras, né, um homem muito simpático, é. carioca, né, simpático. E quando ele foi disputar a primeira, veja que coisa, correu ali, né, naquela rádio peão do Ministério Público, e que ele queria Ubatuba, porque aí ele viria só 3 vezes por semana do Rio, continuaria morando no Rio, e queria 2 damas de companhia para não ter perigo na promoção, né? E aí as damas de companhia eram Antônio Eras Filho, de Taubaté, não sei se você conhece, Conheço. o Eras, e eu de dama de companhia. E eu fiquei um pouco irritado de ser dama de companhia, Vlad. Então, como eu era muito amigo do senador Zancané, eu falei para ele, Zanca, eu estou de dama de companhia, eu não acho assim muito. Sabe, entrar numa lista porque é fraco, só para permitir que o outro vá. Ele falou, por quê? Porque diz que o concorrente que vai ganhar, ele mora no prédio do João Batista Figueiredo, que é o chefe do SNI. E, e, o- e o João Batista Figueiredo pediu para o laudo para promover o Hamilton. E aí o Zanca falou assim: olha, isso é uma bomba atômica, só que o nosso governador é caipira, ele gosta de busca-pé. E aí ele pôs o gabinete dele para pedir para todos os deputados, senadores, prefeitos do Brasil inteiro, de São Paulo inteiro, para pedir para o laudo que eu fosse promovido. Então, aquele sistema de grade, né? Ficou Hamilton com João Batista Figueiredo. Quando chegou minha vez, tinha aquele monte de prefeito, de deputado estadual, federal. É uma coisa imensa. E aí o laudo me nomeou, né? E era uma coisa, eu nem foi uma espécie de competição de prestígio. Isso fez com que o juiz, que era ex-promotor, o Hélio Lobo, achasse que eu era uma pessoa muito importante, porque quando eu cheguei a Ubatuba, a mesa do promotor era cheia de cartas e de telegramas dos prefeitos e deputados dizendo que haviam pedido a minha promoção, né? Mas você veja que coisa interessante. Acabo chegando em Ubatuba,
o procurador-geral ainda falou: "Eu só vou pedir uma coisa para você, não fique amigo do Hélio Lobo, porque o Hélio trocou a nossa instituição por um prato de lentilha. Não se aproxime dele." Eu cheguei e na mesma noite fui jantar na casa do Hélio, ficamos conversando até de madrugada, ficamos amigos íntimos. Ele foi meu padrinho de casamento, a minha mulher foi apresentada pela mulher dele, então você veja que como as coisas acontecem, né? Por causa de uma birra de não querer ser dama de companhia. Você vê que coisa incrível? Eu não sabia disso, não tinha a menor ideia. Ninguém sabe, mas a entrevista é sua, no fim fico eu falando. Não, mas tá ótimo. Aí eu passei e assumi em Porto Alegre, onde não conhecia uma pessoa sequer. Isso foi uma experiência maravilhosa para amadurecer. No início, difícil, porque não conhecia ninguém, ganhava mal, não podia ter muito luxo, tinha medo que meu carro quebrasse. Dificuldade de alugar casa, porque eu era desconhecido, e, e o juiz federal era visto lá assim, meio como um intruso. Ao contrário de estados menores, os estados mais ricos viam mal a Justiça Federal. Isso é normal. E nos menores eram festejados, e nos mais ricos eram meio repudiados ou tratados como gelo e tal. Mas isso tudo foi superado, entrei num clube, fiz uma turma de sauna, churrasco e tal, fora da justiça. E na justiça só éramos 9 juízes para o estado inteiro, homens idosos, a maioria nomeados, né? E muito bons de trato, ótimos, e me tratavam bem. E aí eu fui conquistando espaço, né? Passo a passo, passo a passo. Mas era muito longe. E aí eu me removi para São Paulo. E em São Paulo, aliás, para Curitiba, não para São Paulo. São Paulo a vida era muito cara, eu tinha medo. Eu dizia que não teria como pagar um aluguel num bairro decente, etc. E em Curitiba era metade do preço. E aí fui para lá. Bom, aí em Curitiba estava tudo sempre em dia, e aí me designavam para tudo quanto é lugar. E fui trabalhar em Mato Grosso, em São Paulo, em Cuiabá, Campo Grande, Florianópolis, Londrina. Tudo isso eram experiências riquíssimas, muito interessantes. Mato Grosso do Sul, acho que foi onde eu tive mais poder na minha vida. Era um juiz para o estado inteiro. Um estado que recém-criado na época, um estado relativamente rico. Hoje é um estado rico. Na época, nem tanto, mas era importante. Com o Pantanal, era interessantíssimo. Crimes, tráfico, uma experiência riquíssima. Muito boa também. Aprendi muito, mais ainda. Daquele tempo eu lembro, Naline, eu gostava de registros públicos. Acho que se eu tivesse entrado na magistratura do Estado, eu seguiria o passo de vocês, né? Vara de registros públicos. Eu gostava. E aí trouxeram uma dúvida lá em Mato Grosso do Sul que estava parada há uns 2 anos. Grande, um processo grande. E deixaram na minha mesa na sexta, na segunda-feira eu devolvi pronta. Era facílimo, mas para quem era juiz federal não entende de dúvida, né? Então estava lá parada. Aí a funcionária ficou impressionadíssima, né? Me considerou assim um gênio. Mas não era gênio nada, aquilo ali era uma coisa que em Caraguatatuba tinha aos montes, dúvida inversa, dúvida direta, tinha tudo. Aquela era uma coisa excepcional porque envolvia um bem da União. Mas, enfim, foi uma experiência riquíssima. Todas essas foram ricas. Florianópolis, fiquei quase 1 ano. E assim foi a primeira instância muito feliz. Não sei agora, Naline, se tem alguma coisa que queira ressaltar. Tá ótimo.
Aí é que você tem uma trajetória imensa, né, Vlad? Você tem aí o tribunal, a presidência do tribunal, sua experiência internacional, né? Você tem que fazer uma semana de entrevista com você. Mas está muito, muito É bom. muita experiência mesmo. É, Bom, agora eu vou ser mais objetivo, porque senão vai levar muito tempo. E, enfim, aí passou-se o tempo, eu fui para o tribunal em Porto Alegre, eu tentei em São Paulo, não deu certo. Foi mais uma derrota na vida profissional, não tem problema, foi sofrida, não fui parar no psicólogo ou psiquiatra, enfrentei aquilo por mim mesmo e fui para o tribunal em Porto Alegre, onde fui muito feliz. Fui tudo que podia ser lá, corregedor, presidente, e como presidente tive uma realização absoluta e total, porque pude fazer tudo que imaginava que seria interessante e deu muito bons resultados. Como presidente, conheci mais lugares, mais pessoas do Brasil inteiro. Fui presidente da Associação dos Juízes Federais. Na primeira vez fui derrotado, o Naline acompanhou com o meu irmão a apuração, uma apuração muito estranha, né? Porque os votos eram encaminhados para a presidência e aí divulgados no dia, uma coisa não muito comum. E eu perdi e fui buscar 4 anos depois, que me deu uma experiência riquíssima, presidência da associação, aí então conhecendo muito o Brasil inteiro. De Caraguatatuba tive o gosto pelo direito ambiental, comecei a publicar artigos, etc., que renderam um livro. Esse livro rendeu uma quantidade imensa de convites, fui parar no exterior, a primeira vez na Itália, num congresso, às vezes pagando, porque os novos, quando veem essas coisas, pensam que tudo é milagre, que nós somos festejados e recebidos com festa. Não, muitas vezes tem que pagar. E é assim é que se entra. Esse é o caminho. E depois vai conquistando espaço. E para alguns, um dia vem tudo pago. Para outros, não. Aí vai depender muito do relacionamento. Se a pessoa se relaciona bem, não adianta ser doutor por Sorbonne ou Harvard e se relacionou mal, acabou. Não vai ser convidado nem para fazer palestra no Lions Club de um bairro, fora da periferia do centro. Não vai, não interessa. Então, o relacionamento é essencial e tudo isso me abriu campo demais. Conheci todos os estados do Brasil, o que é uma coisa rara, poucos brasileiros conhecem, e muitas coisas no exterior. Fui membro da UNEP, que é o órgão da ONU, PNUMA para nós, da IUCN, sempre em posições altas de chefia, e depois presidi, isso mais recentemente, uma Associação Internacional de Administração da Justiça, agora em 2018, e foi alargando horizontes, porque quando se vai tendo nome, vai se aparecendo, vai estar em evidência, vem mais convite, e eu aceitava, mais vinham. E escrevendo e organizando livros, organizei uma porção de livros bons. Escrevi também Direito Administrativo e Meio Ambiente, a Constituição e a Efetividade das Normas Ambientais, Crimes contra a Natureza, com meu irmão, Abuso de Autoridade, com meu irmão. Tudo isso foi abrindo caminhos, horizontes, e nunca mais tive ânimo de atualizar esses livros, porque é um trabalho imenso, mas fui fazendo outros, né? Recentemente, um sobre a minha vida, um sobre a minha faculdade de Direito,
É um livro muito gostoso, que me permitiu reviver coisas da faculdade, reencontrar pessoas em Santos, e participei do Conselho da Justiça Federal, porque era presidente do tribunal. Depois fui com a ministra Eliana Calmon para o Conselho Nacional de Justiça, fui assessor dela no Conselho, na Corregedoria, foi outra experiência rica. Depois, a convite do Sérgio Moro, que era meu amigo e é meu amigo, fui secretário nacional de Justiça, quando ele foi ministro da Justiça, mais experiência. Nunca entrei na política, fui secretário, trabalhei muito, fiz tudo que podia para melhorar as coisas, mas política não entrava, porque eu sabia muito bem que política resultaria em ódios e coisas desse tipo, e eu não vim ao mundo para ficar cultivando gente que me odeia, porque eu não penso como elas, ou coisa assim. Bom. Então, foi assim que as coisas aconteceram. O que eu diria dessa experiência toda? Que é rica mesmo, é muito rica. Levei juízes para 17 países em cursos. 17 países. Mas como é que se conquista a respeito? Se conquista assim. A minha mulher ia comigo, a passagem dela e tudo era pago. São coisas assim que criam respeito. Aí as pessoas farão tudo que você quer, porque você mostrou seriedade e correção. Aí, se você disser, pessoal, temos que nos atirar aqui do 10º andar, porque é a melhor coisa para a nossa causa. Eles vão se atirar juntos, porque eles acreditam. Mas agora, se a pessoa quer ser presidente da associação e viajar para o exterior numa primeira classe, com a passagem paga para a mulher e coisas desse tipo, óbvio, e daí, na frente todos te abraçarão e darão beijinhos, e por trás todos falarão que é mais um picareta que está aí assumindo a nossa associação. Então, para conquistar as coisas, tem que conquistar o respeito das pessoas. E o respeito se conquista com ações, não com discurso, porque discurso todos têm, são lindos, emocionantes mesmo. Mas eu não me impressiono muito com o discurso. Eu quero saber como é que é a vida da pessoa. Como é que ela é no dia a dia? Como é que ela trata os pobres? Como é que ela trata o porteiro do seu prédio? Ou o funcionário mais humilde do seu tribunal? Porque se ela tratar mal, é mau caráter, está fora. É não me verdade. interessa. Você Não é? falou uma coisa importantíssima, Vlad. Tudo é importante, mas você falou de comunicação há pouco, né? E é a falha da nossa educação. A educação brasileira, ela foca a memorização, a capacidade mnemônica. Então, faz com que as pessoas decorem textos, decorem informações. Só que hoje, na nossa era, a informação ela está disponível num celular. Basta um clique e você vai conseguir uma informação atualizada, colorida, musical, interessante, muito melhor do que uma aula expositiva. E a educação em geral, desde o ensino fundamental, passando pelo médio, chega à universidade, ela vai negligenciando as habilidades socioemocionais, onde estão comunicação, empatia, sensibilidade, capacidade de se adaptar ao inesperado, delicadeza, gentileza. São qualidades que fazem muita falta em qualquer carreira, seja o que for. Se você for uma pessoa que trata bem o seu semelhante, você merece o respeito pela... Você já transmite uma credibilidade, uma confiança, né, Vlad? Agora, esses poços de sabedoria, de erudição, né, sofisticados no seu pensamento, mas que não sabem, são intratáveis, são arrogantes, petulantes, isso derruba uma reputação, né? E muito daquelas críticas que hoje o sistema de justiça como um todo recebe, vem disso,
dessa incapacidade de enxergar o que o juiz, o promotor, o delegatário, todos nós somos servidores da população, qualificados sim, diferenciados, concursados, mas servidores. Isso precisa entrar. É falta de ética, né, Vlad, que está faltando. Ética é a matéria-prima de que o Brasil mais se ressente, né? Nós temos tudo, todo capital, biodiversidade, minerais, o agronegócio, que é a salvação da lavoura, mas falta ética. Exatamente. Concordo totalmente. Há muita dificuldade nesses relacionamentos, né, em todas as áreas, né? Enfim, eu creio que mais poderia. Eu agora apressei esse fim, porque já está dando uma hora, ninguém aguenta, mesmo que 20 minutos é o ideal, 40 é tolerado, uma hora eles vão brigar com o reitor da universidade, porque. Vlad, eu acho que foi ótimo, foi muito gostoso. Eu até me penitencio de ter falado demais. Eu sempre falo, quem tem que falar é o convidado, eu tenho que ficar silente. Mas eu gosto tanto de você que eu, no fim, abri aí algumas confidências, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens aí que estão num momento de indefinição às vezes, né? Você vê, então você tem uma vida tão rica, né? Você continua nadando, né, Vlad? Continua nadando, né? Você nada, Continuo? Né? Então, olha que beleza. Então, mês. Olha aí. Agora, e você já deve ter muitos troféus, né, de campeão em natação. Tem até aqui em Santos. Tem uma galeria de troféus aí. Maravilha. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, porque você tem o que falar, você enfrentou todos os desafios, você mudou de carreira, você mudou de estado, você conhece o mundo praticamente inteiro. Então, você é uma pessoa que tem muito a falar e um conselho seu vai ser muito importante para eles. Bom, eu imagino que a maioria dos que me ouvem são pessoas jovens que estão lutando para assumir uma posição mais importante, talvez a de titular de um tabelionato, de um registro de imóveis ou outro órgão do foro extrajudicial. O que eu diria? É difícil. Sim, é difícil hoje porque se tornou o concurso mais disputado, com tantos requisitos de titulação, por exemplo, dificílimo. Mas não é impossível para os que se esforçam. Não é uma questão de uma inteligência superior. Eu não tenho essa inteligência superior. Certa feita, eu medi e não deu nada de excepcional. Deu boa, mas nada de excepcional. O José Renato Nadir tem, com certeza. Eu não. Mas quando eu me dispus a fazer concurso, ou quando eu me disponho a fazer qualquer coisa, inclusive na natação, porque eu continuo competindo e treino às 8 da manhã em Curitiba, vou para o clube com frio, chuva, sol, e tomo pito da técnica, para valer. Não tem meio termo. Não dá para, não, hoje sim, amanhã não, tá. Se hoje sim, amanhã não, tá, então opte por outra coisa. Vá para uma posição menor e usufrua a vida como lhe parece, ótimo. Mas se quiser ser uma pessoa no ápice, vai ter sacrifício. Seja jogador de futebol, professor, o que for, vai ter que fazer muito sacrifício e ter muito foco. É claro que qualquer pessoa fala no foco, mas eu repito que o foco é o centro. Aquilo foi determinado. Ontem eu estava num jantar aqui em Santos, de uma confraria aqui.
Quando deu 9h30, 10 horas, eu falei, eu vou para casa porque amanhã eu tenho que acordar às 6 horas para um compromisso. E ponto. Eu podia ter ficado até 2 horas da manhã lá, dando risada, bebendo, e chegar hoje, entrar atrasado, meio cansado, falar meio sem direção. Não. O compromisso que eu assumi com o reitor é de falar as coisas adequadamente. Eu não posso quebrar essa confiança. Foi por isso que ele me convidou. Então, o que eu aconselho? Seriedade no que vai fazer. E lazer, risada, sim, o tempo todo, fora do compromisso com a seriedade. São duas coisas que se completam, mas que não podem ser levadas juntas como se fosse a seriedade, desse compromisso fosse engraçado eu entrar atrasado hoje aqui. Não, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma, porque tem pessoas esperando. Não é assim que funciona. Então, era isso que eu diria. Eu agradeço muito, Naline. E, se me permite, eu vou tirar uma foto, porque essa é um momento histórico das nossas vidas. Padre, foi muito bom. Vocês viram, o desembargador Vladimir Passos de Freitas é uma pessoa notável, admirável, mas, acima de tudo, uma pessoa franca, sincera, honesta, de bem com a vida, uma pessoa vitoriosa, obteve êxito em tudo aquilo que ele faz e um êxito, inclusive, em relação às amizades. Ele é um amigo leal, ele tem uma roda de amigos que ele frequenta desde criança, é estimado por todos. É tão gostoso você ouvir falar Vladimir Passos de Freitas, que pessoa extraordinária, que pessoa que mostra que a humanidade não é um fracasso, né? Nós temos primícias dentre os membros dessa humanidade, às vezes tão claudicante, que nos dá um orgulho de pertencer à espécie. Então, o Vladimir Passos de Freitas é um desses elementos, é uma dessas pessoas. Eu tenho muito orgulho em ser amigo dele há 50 anos. Espero conservar essa amizade fraterna até o fim dos meus dias. Vlad, muito obrigado, viu? Eu fico assim muito gratificado de conversar com você, de ouvir você e, mais uma vez, desculpa de tomar o tempo que deveria ser só seu. Mas um dia a gente volta a conversar, tá bom? Com outras coisas. Eu é que agradeço. Foi um prazer muito grande, Naline. Foi uma alegria e dei muita risada aqui nas recordações e fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. Muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi ótimo. Gente, até a próxima.